Bem, pessoal, nessa aula a gente vai ter uma introdução sobre as anemias. A gente vai falar quais são as adaptações fisiológicas que o corpo do paciente ele faz durante a síndrome anêmica e, principalmente, a gente vai entender como é que funciona alguns exames que são fundamentais para, em outras aulas, a gente começar a falar, né, das origens das anemias. Bem, a anemia ela vai ser definida como uma redução da capacidade de transporte de oxigênio no sangue. E isso vai acontecer, geralmente, devido a uma redução da quantidade de eritrócitos na corrente sanguínea do paciente. Bem, professor, então qual é a contagem normal de eritrócitos na corrente sanguínea do paciente? É em torno de 4 a 6 milhões de eritrócitos por milímetro cúbico de sangue. As etapas relacionadas tanto na produção quanto na destruição das hemácias estão intimamente ligadas a esse distúrbio. Mas é de fundamental importância que a gente entenda que durante a anemia, o corpo do paciente desenvolve diversas respostas para tentar conviver com esse distúrbio. A primeira delas é uma resposta vasomotora. Como assim, professor? Bem, o corpo do paciente ele vai tentar redirecionar o sangue para os órgãos mais nobres, fazendo uma vasoconstrição periférica. Como assim? Bem, o corpo do paciente ele vai causar uma vasoconstrição, por exemplo, na pele e causar também uma vasodilatação nos órgãos mais nobres. Dessa forma, ele redireciona o sangue, né, desses órgãos menos nobres, como a pele, para órgãos mais nobres, como o cérebro, coração, fígado e por aí vai. Isso vai causar uma palidez no paciente. É por isso que quando você era pequeno, você ia para a casa da sua avó e a sua avó dizia: ó, esse menino ele tá pálido, tá com anemia, dá logo sulfato ferroso para ele. E a gente vai entender, né, em próximas aulas, que não é bem assim, né? Não é toda anemia que você trata com sulfato ferroso e está tudo ok. Outra adaptação fisiológica do corpo do paciente é um aumento da frequência cardíaca, né? O paciente, muitas das vezes, ele diz que ele está com uma batedeira no coração, né, no peito, porque o coração dele está acelerado, né? Isso acontece justamente para o corpo do paciente tentar, né, levar um maior fluxo de sangue para esses órgãos mais nobres. E por fim, a gente tem um aumento do 2,3-difosfoglicerato. Para que serve isso, professor? Bem, o 2,3-difosfoglicerato ele vai diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, quando a nossa hemácia chegar próximo lá do cérebro, essa hemácia vai liberar de uma forma muito mais fácil esse oxigênio para os tecidos, tá bom? Então, esse aumento de 2,3-difosfoglicerato é justamente para facilitar a entrega do oxigênio nos tecidos. Bem, e como eu disse anteriormente, né, as causas das anemias estão intimamente ligadas com as etapas de produção das hemácias e destruição das hemácias. Durante a etapa de produção, se tiver algum problema com a medula óssea, que é a nossa fábrica de hemácias, né, ou ausência de ferro, folato ou vitamina B12, a gente vai ter uma queda na produção das hemácias. Por outro lado, se a gente tiver também um aumento da destruição por algum problema no baço, algum problema na hemácia que faça ela ser destruída mais cedo, a gente também vai ter anemia. Ou se o corpo do paciente começa a produzir alguns anticorpos que vão causar hemólise na corrente sanguínea do paciente dessas hemácias, a gente também vai ter anemia. Acidentes domésticos, de carro, ou até mesmo o aumento do fluxo menstrual em uma mulher mais jovem pode também causar anemia. E aqui a gente começa a ver alguns exames, né, que são básicos para saber se o paciente tem anemia ou não. A primeira delas é a contagem de hemácias, né? A contagem de hemácias normal fica em torno de 4 a 6 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. E se a gente tiver uma contagem menor que isso, o paciente ele vai estar com anemia. Se a contagem de hemoglobina, professor, o que é hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína que fica dentro das hemácias e são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então, se a contagem de hemoglobina ficar abaixo de 13 gramas por decilitro de sangue nos homens, anemia. Se
a contagem de hemoglobina ficar abaixo de 12 gramas por decilitro de sangue nas mulheres, anemia. Bem, e por fim a gente chegou ao hematócrito. O que é o hematócrito? O hematócrito é a fração volumétrica ocupada pelos eritrócitos após a centrifugação. Então a gente tem aqui um tubo, né? E após a centrifugação, os eritrócitos ocuparam um volume de 45% desse sangue. Tá? Então isso aqui corresponderia, né, esse valor de 45%, corresponderia ao hematócrito nesse tubo aqui. Só que existem valores específicos para as mulheres e específicos para homens. Tá? Então, quando o hematócrito ele for abaixo de 39% nos homens, anemia. Quando o hematócrito for abaixo de 36% nas mulheres, anemia. Então perceba que esses exames aqui eles vão indicar anemia para a gente, mas não vão falar diretamente da origem da anemia. Então a gente precisa de outros exames que vão direcionar para a gente qual é a origem dessa anemia. Bem, pessoal, e o primeiro desses exames é a contagem de reticulócitos. A medula óssea ela não libera a hemácia pronta na corrente sanguínea. Ela libera a hemácia na forma de reticulócito, que é a hemácia na sua forma imatura. Então demora cerca de 24 horas para que o reticulócito liberado na corrente sanguínea se transforme em uma hemácia madura. E essa contagem de reticulócitos ela vai ser de suma importância para a gente entender se aquela anemia é uma anemia hipoproliferativa ou é uma anemia hiperproliferativa. Basicamente, a contagem de reticulócitos pode nos dizer onde é que é o problema da anemia. Se vai ser na produção das hemácias ou se está sendo na destruição. Como assim, professor? Se o problema ele for na medula óssea, né, ou por falta de ferro, folato, ou até mesmo vitamina B12, o corpo do paciente ele não vai conseguir produzir reticulócitos, não vai conseguir produzir hemácias. Tá? Então, quando a gente vai fazer a contagem de reticulócitos, né, se o problema for lá na medula óssea, a gente vai ter uma baixa, né, uma queda na contagem de reticulócitos na corrente sanguínea desse paciente. Então, a porcentagem de reticulócitos vai estar abaixo do normal. Então, nesse caso, a gente vai ter uma anemia hipoproliferativa, né? Por outro lado, pessoal, o que pode acontecer também é que a medula óssea do paciente está normal, né? Tem ferro, folato, vitamina B12, está tudo ok. No entanto, a origem dessa anemia é uma maior destruição das hemácias. Então, o que acontece? O corpo do paciente entende isso e ele induz a medula óssea a produzir mais hemácias, né? Portanto, ele vai começar a liberar mais reticulócitos na corrente sanguínea. Então, nesse caso, quando você vai fazer a contagem de reticulócitos nesse paciente, você vai ter um número elevado de reticulócitos, tá? Ou seja, você vai observar uma reticulocitose. Então, essa anemia vai ser uma anemia hiperproliferativa. Por quê? Não tem nenhum problema com a hemácia, né? Aliás, não tem nenhum problema com a medula óssea. A medula óssea tenta aumentar a produção para suprir as hemácias que estão sendo perdidas devido ao aumento, né, de destruição dessas hemácias, mas não consegue fazer isso. Então, por isso que nesse caso você vê essa reticulocitose. Outro exame, né, que a gente vê aqui é o volume corpuscular médio. Tá? O volume corpuscular médio, a gente está basicamente vendo o volume da hemácia. Isso vai ser expresso em fentolitros. Tá? Então, qual é o valor normal? O valor normal ele varia de 80 a 100 fentolitros. Então perceba, a medula óssea não é uma máquina de Xerox. E por não ser uma máquina de Xerox, existe ali uma certa variação do tamanho das hemácias que são produzidas. Só que elas não devem ultrapassar esse valor aqui, que são os valores normais. Então, se esses valores estiverem abaixo de 80, vai indicar para a gente que as hemácias estão microcíticas, né? São hemácias microcíticas. Se os valores estiverem dentro do padrão, então vai ser normocíticas. Se esse valor estiver acima de 100 fentolitros, a gente vai ter hemácias, né, macrocíticas. Bem, outra coisa que a gente mede também, né, é esse outro exame aqui, que é chamado de hemoglobina corpuscular média. Basicamente, nesse exame, o que a gente faz é medir a concentração de
hemoglobina por eritrócito. E isso aqui é expresso em picogramas, tá? Então aqui, ó, a variação desse exame, né, os valores normais, varia entre 28 e 32, tá? Se a quantidade em picogramas de hemoglobina no paciente for acima de 32, então as hemácias elas vão estar hipercrômicas. Se o valor estiver dentro do padrão, vai estar normocrômica. E se as hemácias estiverem assim, ó, descoradas, né, com uma baixa concentração de hemoglobina, elas vão estar hipocrômicas, beleza? Outro exame, pessoal, é a concentração de hemoglobina corpuscular média, é o CHCM. Bem, isso aqui é parecido com o exame anterior, mas aqui, ó, a gente vai medir a concentração média de hemoglobina em um determinado volume de eritrócitos, né? A gente não vai medir por eritrócito, a gente vai medir em um determinado volume. E isso aqui, ó, ele vai ser expresso em gramas por decilitro. Então, os valores normais desse exame variam de 32 a 35 gramas por decilitro. Isso aqui também vai indicar pra gente se a hemácia ela vai estar hipercrômica, normocrômica ou hipocrômica. E como eu disse para vocês também anteriormente, né? A hemácia não é uma máquina de Xerox. Então também existe aí um exame que a gente analisa o coeficiente de variação do volume eritrocitário, que é o VTE. Mas alguns laboratórios colocam esse nome em inglês e aí fica RDW, mas é a mesma coisa. Qual é a variação do RDW? Ele varia entre 10% e 14%, tá bom? Então quando a gente tem um RDW acima de 14%, o que a gente vai observar nesse paciente são hemácias muito grandes, como essas aqui que vocês estão observando, e hemácias muito pequenininhas, como essa daqui que você está observando aqui nesse canto, tá? Ou seja, a gente tem um valor, uma variação muito maior do que o normal. E por último, pessoal, a gente tem aqui o teste de Combs, tá? O teste de Combs, ele vai identificar se existem no paciente anticorpos ligados a essas hemácias, tá? Então, se a gente identifica, né, se a gente tem um teste de Combs positivo, isso vai indicar para a gente que o paciente ele tem esses anticorpos, né, contra as hemácias. Então, isso vai indicar para a gente uma anemia hemolítica autoimune. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais aulas de anemias. Então, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like nesse vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!